Este é o mapa étnico de Angola, um país da África. Bem no centro, próximo à costa atlântica, né, aqui em azul, está a terra natal do povo Ovimbundu nativo. Hoje, as fronteiras da nação de Angola correspondem aproximadamente à antiga colônia portuguesa que existia ali. Como acontece com muitos países modernos da África, essas fronteiras geralmente não correspondem às áreas de controle das populações nativas. Na prática, no melhor dos cenários, muitas dessas diferentes etnias foram agrupadas sob uma única nação, ou, no pior dos casos, uma amálgama de territórios e povos, às vezes dividindo as terras nativas em várias partes. Quero dizer, temos todo aquele meme sobre as fronteiras em linha reta na África que, você sabe, algum europeu desenhou com uma régua. Esse é um ótimo exemplo disso. Mas o que é interessante aqui é que, em um certo momento da história, foi a própria potência colonial, nesse caso Portugal, que tentou criar um estado colonial que correspondia à terra desse povo Ovimbundu. E essa terra poderia ter se tornado um novo país na África hoje, depois do fim do colonialismo, né? Um estado independente de Cunha, mas não aconteceu, não acabou sendo essencialmente um país que nunca existiu. Então, o que aconteceu? Ok? Antes de tudo, o que é Cunha hoje? É uma província da própria Angola. Ela recebe o nome do rio local Cunene, que flui das terras altas de Angola para a Namíbia, onde eles o chamam de Cunené, com K, aliás, e então ele encontra o mar. Foi ao redor desse rio que os habitantes locais se estabeleceram, usando o acesso à água doce para agricultura e caça. O rio é fundamental porque Cunene é uma região bastante seca e árida, então as áreas bem ao lado do rio são as mais hospitaleiras da região. Os principais habitantes da região eram os Ovimbundu, embora o rio também atravesse outras terras, como as pertencentes às tribos Herero, Khoisan e Nyaneca Umbe. Com certeza estou pronunciando todos esses nomes errado, mas aqui queremos focar nos Ovimbundu, porque foi em torno deles que um novo país poderia ter sido criado. Não só no que hoje é a província do Cunene, no sul de Angola, mas também nas terras altas de Angola, é onde esse povo originalmente vivia, os Ovimbundu. Eles são um povo de língua banta e viviam especialmente nas regiões ao redor das cidades modernas de Huambo, Bié e Benguela. A língua deles, o Umbundu, se tornou uma das mais faladas do país até hoje. Mas originalmente eles não faziam parte de outro país e também não eram uma única entidade política. Em vez disso, eles eram organizados em uma série de pequenos reinos independentes, entre os quais os mais proeminentes incluíam Bailundo, Bié, Huambo, Caconda e Andulu. Esses nomes podem soar familiares porque acabei de citar dois deles. Hoje, duas das principais cidades de Angola levam o nome desses antigos reinos e estão nesta região. Os reinos surgiram aproximadamente entre os séculos XVI e XVI-XVIII. Pelo menos foi nessa época que nós, europeus, passamos a conhecê-los. Eles foram estabelecidos após as migrações bantus e a formação desses estados voltados para o comércio nas terras altas. O comércio era principalmente com europeus, então faz sentido que os reinos tenham surgido quando eles chegaram. Podemos ver este mapa de 1760, que nos mostra os reinos Ovimbundu em cores, com os demais reinos nativos em cinza. Acho que é uma ótima oportunidade para dar uma olhada em como era uma parte da África pré-colonial. Porque quando olhamos para a região, geralmente vemos ou a Angola moderna, que corresponde ao domínio colonial português ali, com essas mesmas fronteiras, e eu não sei. Olhar para essas fronteiras tão específicas que na verdade pertencem aos nativos é bastante fascinante. E isso faz você pensar como a África poderia ser hoje se não tivesse passado pelo processo de colonização europeia. Os reinos Ovimbundu foram um dos grupos economicamente mais significativos na Angola pré-colonial e, para ser honesto, em grande parte do sul da África. Mesmo depois que os portugueses chegaram à costa e conquistaram em grande parte o reino de Bengala, o controle nativo do interior permaneceu por um tempo do século XVII ao XIX. Eles controlavam as principais rotas de caravanas que conectavam a costa atlântica,
onde ficavam os portos controlados pelos portugueses, como Benguela e Luanda, que hoje é a capital de Angola, até o interior da África Central, incluindo regiões que hoje são a Zâmbia e partes do Congo. Eles usavam grandes e organizadas caravanas para comercializar marfim, cera de abelha, borracha, cobre e, infelizmente, também escravos. E o fato de que eles controlavam esses territórios ricos em recursos, o fato de que conseguiam explorar esses recursos e extraí-los, além de estabelecer redes de comércio bastante complexas, fez com que alguns reinos ovimbundu se tornassem ricos, influentes e poderosos, especialmente Bailundu. Porque aqui é importante lembrarmos que, apesar da semelhança étnica e da proximidade, eles ainda existiam separadamente, e não como um estado unificado. Isso logo mudaria, mas não por iniciativa própria. No início, os portugueses controlavam apenas enclaves costeiros como Luanda e Benguela. Eles quase não iam para o interior, só ocasionalmente. Para expedições que queriam mapear o território, eles dependiam de alianças comerciais com os reinos locais, incluindo aqueles dos Ovimbundu. Mas tudo mudou bem rápido no final do século XIX, durante a partilha da África, quando as potências europeias começaram a reivindicar grandes territórios no interior. A regra passou a ser que, para reivindicar uma porção de terra, a potência europeia precisava ocupá-la e governá-la efetivamente. Não bastava apenas descobri-la para os europeus, reivindicá-la, negociar com ela e exercer influência sobre ela agora. Portugal tinha ambições bem grandes para suas colônias na África naquela época, mas não reivindicou toda a África. Como eu vejo em alguns posts ridículos, aqueles que mostram o que cada país queria e o que eles conseguiram depois da Conferência de Berlim. Eles não queriam o continente inteiro, mas queriam sim conectar suas colônias costeiras em Angola e Moçambique. Eu já fiz um vídeo completo sobre isso. É toda a crise do mapa cor-de-rosa. Eles reivindicaram a terra para ligar o Atlântico ao Índico, mas os britânicos se irritaram, pois queriam unir Cairo à cidade do Cabo. A aliança mais antiga do mundo foi testada. O ultimato britânico obrigando os portugueses a desistirem de sua reivindicação foi uma grande vergonha para a coroa portuguesa. Muitas pessoas dizem que isso contribuiu muito para o colapso da monarquia, mas de qualquer forma, nessa época, Portugal ainda estava obcecado com essa ideia de mega-colônia. E para isso, eles necessariamente precisavam primeiro afirmar o controle sobre o interior de Angola, incluindo os planaltos dos Ovimbundu e a bacia do Cunene. Isso levou a expedições militares, mais tratados com líderes locais e uma imposição gradual da autoridade colonial. No início, o principal reino Ovimbundu de Bailundu resistiu. Seu rei, Equique XVIII, era considerado um diplomata habilidoso e conseguiu evitar o conflito militar com Portugal ao conceder muitos privilégios sobre a terra. Ele impulsionou a produção agrícola do reino e Bailundu ficou conhecido como o principal fornecedor de alimentos para a África Ocidental portuguesa. Eles o chamavam de a Despensa de Angola. Era um paralelo com o modo como o Egito alimentava todo o Império Romano. Não sei se isso é verdade, só li sobre isso em algum lugar. O reino de Bailundu cresceu para incluir 300 aldeias, muitos territórios e mais de 450 mil pessoas. Era um tamanho relevante para um país naquela época. Se tivesse continuado independente, certamente teria crescido ainda mais hoje. Mas, infelizmente para eles, esse tipo de aliança não durou muito. No início do século XX, a maioria dos reinos Ovimbundu havia sido derrotada militarmente ou transformada em distritos administrativos coloniais. Em 1902, Bailundu chegou a se revoltar contra o domínio português estabelecido, mas suas forças foram derrotadas no final. Essa revolta foi importante, pois revelou uma questão fundamental enfrentada pelos portugueses após vencerem os nativos militarmente. Mas então, logo depois, eles não tinham mão de obra nem capacidade administrativa para controlar e integrar totalmente esses territórios do interior da África. Eles não conseguiam financiar a administração tão longe no interior, e sua autoridade em regiões remotas era praticamente inexistente. E então eles tiveram uma ideia que poderia ter aberto caminho para esse futuro país africano. E se eles dividissem suas colônias e criassem um protetorado semi-soberano chamado Estado de Cunene, seja através de um rei fantoche que governaria os nativos diretamente, ou através de uma companhia concessionária, como os britânicos e holandeses usaram,
A ideia da companhia concessionária foi praticamente descartada imediatamente. A forma como o colonialismo português atuava, diferente de outras potências europeias, evidenciava a fragilidade de seu controle colonial. O Império Português não utilizou companhias concessionárias como a VOC holandesa ou a Companhia das Índias Orientais Britânica, pois sua expansão era guiada pelo controle direto da coroa. Sabe, havia a conquista militar e depois um modelo de monopólio estatal, em vez de permitir que o capital privado investisse. Desde o início, era o mesmo problema repetidas vezes. População pequena, recursos limitados e dependência desse patrocínio real, tudo isso dificultava o desenvolvimento de companhias privadas de comércio por ações. Isso levou ao foco em postos de comércio estatais, chamados fetorias, que depois enfrentaram dificuldades com concorrentes estrangeiros mais capitalizados. E assim, com a opção das companhias de comércio fora de questão, a única alternativa restante era estabelecer um reino nativo fantoche. A ideia era que Portugal estabelecesse um reino cliente no estilo de protetorado dos Ovibundu no interior e nas terras do sul de Angola. Eles reconheceriam esses líderes locais, provavelmente um monarca ou governador que unificaria todas as tribos. Os nativos teriam soberania nominal, mas responderiam aos portugueses, pagariam impostos e dependeriam deles para a defesa e diplomacia internacional. O comércio deles ficaria restrito aos portugueses, que atuariam como intermediários globais. Os portugueses tinham outros motivos para isso. Não apenas para lidar com os desafios econômicos, as ineficiências administrativas, mas também para criar um estado tampão de fato entre suas colônias e as colônias alemãs e britânicas. É importante notar que isso não visava realmente beneficiar os nativos, certo? Ainda assim, eles teriam se beneficiado um pouco, porém a ideia não foi levada adiante. O governo português mudou, ou seja, todo o regime foi alterado. Após uma revolução, instauraram novamente a República, em parte por causa da humilhação do ultimato britânico. A República logo se transformou em uma ditadura militar e a administração colonial ficou mais centralizada. Sob esse novo regime, o governo direto foi instituído por meio de governadores e distritos coloniais, e políticas assimilacionistas que buscavam portuguesar a África foram priorizadas em vez do governo indireto. Por meio de estados tampão, onde os nativos ao menos teriam alguma voz, os portugueses começaram a estabelecer colônias de colonos no interior, conhecidas como culunatos, além de assentamentos agrícolas. A ditadura militar virou fascista rapidamente, então é fácil imaginar que eles também não queriam os nativos no poder. Com o tempo, o governo autoritário português também foi pressionado a descolonizar, seguindo o restante da Europa. E por isso começaram a chamar as colônias africanas de províncias ultramarinas, que supostamente eram partes centrais do próprio Portugal, afastando ainda mais essa ideia de autonomia local, e assim o plano para um estado semi-autônomo de Cúnen ou um reino Ovibundu simplesmente começou a desaparecer. Isso permaneceu como uma nota de rodapé em algumas propostas administrativas e debates internos. O território permaneceu na Angola portuguesa e, ao tornar-se independente, seguiu junto. Até hoje, a assimilação portuguesa não foi realmente bem sucedida. De novo, eles enfrentaram o mesmo problema repetidas vezes. Portugal não tinha população suficiente para colonizar e anexar com sucesso essas terras vastas. Os Ovimbundu acabaram se tornando centrais para a posterior luta e guerra anticolonial. A UNITA, uma das facções que lutaram contra os portugueses pela independência, foi formada nessa região. Os Ovimbundu formaram a principal base social desse movimento guerrilheiro. O fundador foi Jonas Savimbi, um líder Ovimbundu, e eles operavam principalmente no Planalto Central. Isso teria formado aquele estado proposto anteriormente. Após a saída dos portugueses, a guerra colonial virou civil, e o território Ovimbundu seguiu como núcleo da UNITA, formando um pequeno estado Ovimbundu de fato independente, governado pelos locais. Durante esses períodos, a UNITA acabou perdendo o conflito interno e o grupo rival MPLA assumiu o poder, governando até hoje, mas os Ovimbundu não desapareceram. Eles ainda são o maior grupo etnolinguístico de Angola, e muitos deles ainda apoiam a UNITA, que se tornou o principal partido de oposição no país. E eles vêm crescendo em apoio nas últimas eleições. Com o aumento do descontentamento com o MPLA,
O Planalto Central segue como uma das regiões mais férteis de Angola, essencial para agricultura e comércio. Até onde sei, não há movimento pela independência ou vibundo, então a ideia de um Estado independente de Cunene segue sendo, como disse, apenas uma nota de rodapé na história colonial portuguesa. É um país que poderia ter existido, mas nunca existiu. Ei, pessoal, vocês estão vendo os nomes rolando aqui do lado? Esses são meus apoiadores, eles me ajudam a fazer mais vídeos toda semana apoiando o canal diretamente. E eles recebem alguns benefícios, como acesso antecipado a vídeos, alguns vídeos exclusivos. Eu estou postando um por mês. O de fevereiro está saindo agora, então se você quiser assistir, pode se juntar lá, ou também pode se juntar aqui no YouTube. Você recebe exatamente os mesmos benefícios. E é isso, você estaria me ajudando, então se puder, eu agradeço.